Garantir uma boa escovação e manter bons cuidados dentários desde a infância é fundamental, mas nem sempre é assim. Ter maus hábitos no momento da escovação pode prejudicar a saúde. E por conta disso, está aqui comigo hoje a dentista Andréia Coelho, que vai nos esclarecer dúvidas sobre esse assunto. Oi, Andréia, bom dia. Bom dia, Cleide. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Gente, olha só que fofo. Eu já cheguei aqui combinando com os nossos tigrinhos. Estou quase na mesma paleta de cores. Doutora, quando se deve a primeira vez levar a criança ao dentista? Bom, a criança ela deve ir ao dentista na barriga da mamãe, né? Então, a gente aconselha as mães, né, que estão gestantes a visitar ao dentista para poder ter as primeiras orientações para poder cuidar da sua saúde e, consequentemente, do bebê também. Tá, mas cuidar da saúde na gravidez, por quê? Tem alguma alteração na gravidez? Sim, sim. Estudos na literatura falam, né, da importância da grávida cuidar da sua saúde para evitar parto prematuro ou criança baixo peso, né? Grávidas, geralmente, elas têm problema na gengiva. E esse problema pode provocar algum tipo de consequência aí na gestação, como parto prematuro e criança baixo peso. Bom, gente, vocês estão vendo aqui que nós estamos numa bancada super aparamentada aqui, cheia de coisinhas, e ela vai explicar muitas coisas pra gente agora. Pra você que tá em casa, pra você que é mãe, pra você que é avó que cuida de neto, né? E pra você que é babá que tem que cuidar de alguma criança, né? Então, quais são os cuidados que são fundamentais no horário da escovação? Sim. Não é à toa que eu trouxe aqui, né, o tigrão, tigrinho, que são papai e filhinho. Primeiro, como a senhora bem falou, a importância, né, dos cuidadores darem o exemplo. Se a criança fica o dia a dia com o vô, a avó, a mãe, o pai ou uma babá, é importante que esse adulto dê exemplo, né? Então, a higienização, a criança, ela realmente imita o adulto. Então, se aquele adulto ele já tem ele dá esse devido valor, a criança vai, consequentemente, ter o hábito e gostar de estar cuidando dos seus dentes, né? Então, assim, como você disse, tem que dar o exemplo. Ou seja, macaco vê, macaco faz. Justamente. E antes de ter os dentinhos, como é que faz essa higienização? Ela é necessária? Então, o bebê, quando nasce, ele pode... Aliás, quando ele nasce, ele pode vir com dente ou sem dente, né? E tem neném que nasce com dente? Sim. Aí existe a necessidade de verificar se esse dente pode ficar ou tem que ser removido, primeiro. Mas... normalmente o bebê nasce sem dente, tá? Então, nesse momento que a mamãe amamenta no peito, vamos lá. A mãe, se ela consegue amamentar no peito, ela não tem necessidade de fazer uma higienização no bebê. A nossa orientação é utilizar dedeira ou próprio uma fraldinha para poder fazer a massagem ali dos roletes gengivais. Né? Como aqui o tigrão, gente, não se assuste, vou tirar aqui o dentinho do tigrinho. Aí o bebezinho, ele nasce assim, ó, ele fica com os roletes. Então, a mãe faz a massagem aqui. Só que, se essa criança, ela amamenta exclusivamente no peito, essa criança está protegida, entendeu? É importante aquele restinho do leite ali para a boquinha do bebê. Agora, se a mãe faz uso de fórmula, aí é importante fazer a higienização com a fralda, limpando os roletes gengivais e a linguinha, tá? E se a criança já tem, né, uma dentição, aqui está o tigrinho sem dente. Começa aí com 7 meses, né? Justamente. Aqui nós temos um modelo mostrando aí a dentição completa do bebê, né? Dentição de leite.
Aqui mostra até, inclusive, essa região, a importância de cuidar dessa dentição de leite. Tem pais que acham assim, não, mas é dente de leite, né? É dente de leite, vai vir um dente permanente. O dente de leite, ele é um sítio para o dente permanente, vamos dizer assim. Então, ele mantém o espaço para o dente permanente e estimula, né, o dente permanente a erupcionar. Quando é perdido o dente de leite antes do momento, o dente permanente vai, consequentemente, demorar a erupcionar, a chegar na boca. Ah, tá certo. E quais são os fatores de risco para uma doença tipo cárie? Então, eu trouxe até aqui para vocês entenderem um pouquinho. Toda vez que a gente come, bebe qualquer líquido, né, forma uma massinha que eu vou colocar aqui como essa meleca aqui, tá? Tá bom. E essa melequinha, ela vai ficar no dente. É assim, resíduo. Justo, chama placa bacteriana. Se essa melequinha não for removida com a escova, vamos pegar uma escova que é adequada para esse dente aqui. Removida com a escova, essa melequinha vai provocar ou a cárie ou a doença periodontal, que é a doença da gengiva, né? E o mais importante ainda, essa melequinha, ela fica muito difícil de ser removida, por exemplo, se a gente se alimenta de alimentos açucarados, sacarose, açúcar refinado, não o açúcar da fruta, certo? Então, essa melequinha fica muito difícil. Eu costumo dizer o seguinte, se eu gosto de comer chocolate, pirulito, Fini, Toddy, Coca-Cola, refrigerante, que são alimentos açucarados, você precisa ter uma escovação Mega Blaster super boa. Mas, se você faz uso de alimentos mais saudáveis, como frutas, verduras, legumes, vai ter um açúcar mais fácil. Esse açúcar que vai formar, essa melequinha, ela é mais fácil de ser removida. E é muito importante, a título de saúde pública, né? Bebê abaixo de 2 anos, bebê, ele não tem necessidade de comer nada de doce. Então, às vezes, o vovô, a vovó, com muito amor, porque é cultural, né? A gente ofertar, quando a gente gosta de uma pessoa, uma caixa de bombom. É verdade. Um bolo. Mas o bebê, com 2 anos ou menos, ele não tem necessidade, ele está ainda formando gosto, né? Então tá tudo sendo formado. Então o açúcar, se ele já é um veneno para o adulto, você imagina para uma criança que está sendo em formação, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse dessa melequinha aí que eu tô curiosa. Sim. Tudo bem que quando a gente come um doce, a criança é ofertada a essa criança um doce, tem que fazer essa escovação. Mas aí vem uma coisa líquida, como um achocolatado, por exemplo. Com o mesmo achocolatado, que é líquido, tem que fazer a escovação? Sim. Por quê? Porque o que forma essa melequinha aqui, vamos sintetizar, é a sacarose. E nesse achocolatado tem a sacarose. Então, quando a gente vai degradando ali o alimento, vai chegar no açúcar que vai formar essa melequinha, que chama placa bacteriana. Então, quer dizer que nós adultos, se a gente toma um cafezinho do dia a dia, por exemplo, eu tomo 3 cafés pela manhã, até meio-dia eu já tomei 3 cafés. Toda vez que eu tomar o café, eu tenho que escovar os dentes? Com açúcar, sim. Sim. Se você tomar sem açúcar, você tem aí um tempo para você poder escovar nas refeições principais. Ainda bem que eu não gosto de açúcar. Ainda bem. Tá, voltamos agora à criança. Sim. A escovação certa para a criança é depois dos 2 anos? Ou antes? Sim. Tem o dentinho, já começa a escovar? Isso. Primeiro, limpa os roletes gengivais se a mamãe, o cuidador da fórmula, né? Se não, começou a nascer o dente. O que é a fórmula? A fórmula é o leite artificial. Ah, tá. Tá? Então, nasceu o dentinho, né? Os primeiros dentinhos. Geralmente nascem os incisivos e os molares, que são os dentes chatos aqui atrás. Os incisivos, quando ele nasce, não tem necessidade de você comprar uma escova para limpar eles. Com a própria fraldinha enrolada no dedo, você pode limpar os dentinhos, né? Certo. Agora, formou, iniciou a formação, erupcionou esses molares, que são os dentes chatos atrás, você já pode fazer uso de uma escova
para esse bebê, né? Bem macia. Olha só a diferença da escova para o bebê e da escova para a criança, né? Da criança. Mostra aqui nessa câmera. Aqui tem a escova do bebê e a escova da criança, né? Deixa eu pegar nela para ver a textura. É bem parecida. Eu quero que vocês observem a região que eu pego, né? Essa região, essa haste é longa, por quê? Porque quem vai fazer a higienização é o cuidador. Uhum. Aqui a haste é curta, porque quem vai fazer a higienização é o bebê. Ai, que coisa fofa, fazendo a própria higienização. Isso. Não necessariamente o bebê, ele vai fazer uma higienização maravilhosa. Não vai. Mas é importante, muito, muito, muito importante, os pais permitirem que essa criança manuseie uma escova de dente. Então, a criança, ela vai fazendo, lógico que como a gente não inicia a vida correndo, ela vai fazer errado. Mas o importante é ela tentar e errar. E aí o pai mostrar também. Daí o tigrão e o tigrinho. O pai, a mãe, o cuidador. Ser exemplo, né? E se a criança é pequena, o pai, depois que a criança brinca com a escova, vamos dizer assim, o pai vai lá e faz a higienização que eu vou mostrar. Tá. Entendeu? Se é uma criança de 8 anos, de 7 anos, que são crianças que já desenvolveram essa motricidade, né? Essa destreza manual, o pai pode apenas fiscalizar nas refeições principais do café da manhã e do almoço e à noite ele higieniza. Entendeu? Tá. Ele higieniza. E como é que... Demonstra aí pra gente. Então, aqui eu vou pegar uma boca completa. Esse aqui é a dentição de adulto, mas eu vou fazer a escovação de criança. Tá? Eu vou pegar uma escova. É importante a criança fazer os movimentos. Bolinha, bolinha. Vou falar uma musiquinha aqui para vocês gravarem. Vassourinha, vassourinha. E trenzinho piuí. Então, esses são os 3 movimentos que a criança precisa entender. Repete, por favor. Vamos lá. Então, bolinha, bolinha. Ó, vou fazer em toda a região, ó. Vassourinha, vassourinha. Bolinha, bolinha. Legal. E trenzinho piuí. Então, a criança, ela consegue fazer esses movimentos, que são movimentos primários, né, ali? Bola, vassoura, né? E esfregar. Importante, escovar apenas a região que a cerda está tocando do dente. Nunca movimentos longos. E é vibração, e não força. Então, a escovação, tanto do adulto quanto da criança, ela é técnica, né? Ela não é força, não é... muitas vezes eu escovo os dentes rápido. Eu até coloquei esse aparelhinho aqui, que muitos de vocês têm em casa também. Ampulheta? Ampulheta. Para mostrar o seguinte, que a escovação não é rapidez, né? Não pode ser rápido. Então, aqui tem o tempo exato que a criança deve escovar. Né? Então, não é uma coisa rápida, ele fica ali, fazendo os movimentos. Bolinha, bolinha, vassourinha, vassourinha, trenzinho, piuí. E o pai também, né? Importante é escolher uma pasta de dente apropriada para aquela criança. Se é um bebê que não cospe, fazer o uso de uma pasta de dente sem flúor. Porque se ele não cospe, ele vai engolir, né? E o flúor, ele é um veneno, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. E a pasta de dente, para aquela criança que consegue cuspir, já é indicado até o uso da pasta de dente nossa, que tem uma quantidade de flúor bem grande. Mas muitas vezes a criança não se adapta a essa pasta de dente nossa, porque a nossa pasta de dente é metolada, né? Então a criança prefere as pastas de dentes indicadas para criança e tá tudo bem. Ok. Eu vou pedir os meninos para trazer um copo de água aqui, deixar aqui para nossa doutora, porque nós vamos falar um pouquinho mais ainda. Quando deve iniciar a higienização dos dentes da criança menor de 3 anos? Isso aí você já falou. Agora, a quantidade de pasta que eu coloco nessa escova? Sim. Eu vou utilizar Pode trazer, pode deixar aqui. Eu vou utilizar essa aqui. Obrigada. Essa pasta de dente que já está aberta, para explicar. E vou pegar essa escova, que é uma escova de criança, tá? Muito importante, a criança pequena, a pequenininha, você vai utilizar essa quantidade de pasta de dente aqui, ó.
Uma criança de 2 anos, mais ou menos. Isso. Uma quantidade de 1 grão de arroz. Olha, mas é bem pouquinho mesmo. Muito pouquinho. Aham. Agora, a criança maior, Um pouquinho mais. você vai colocar uma quantidade de 1 grão de uma ervilha. Ah, tá. E se for uma criança de 8 anos, 10 anos, você vai colocar... Isso vale para o adulto também. Vou até pegar a escova do adulto para vocês perceberem que a quantidade de pasta de dente do adulto é essa. Ah, pois é, não é aquela de propaganda não, que coloca assim, que faz até puxa até um fiozinho assim pra ficar bonito, né? Não é aquele não. Isso aqui é mais comercial, gente. Isso aqui é muita quantidade de pasta de dente. Não há necessidade. Não há necessidade disso aqui, não. Você tá jogando dinheiro fora pelo ralo. Sim. Literalmente pelo ralo. Literalmente. E consumindo mais flúor que tem necessidade, né? Porque o flúor faz mal também pro adulto? Então, o flúor em excesso, ele faz mal, porque ele é um veneno para matar a bactéria, né? Então, por exemplo, em excesso para os dentes, vai ter fluorose, por exemplo. Porque hoje em dia, nós temos aí uma sociedade, né? Já culturalmente, nós temos uma água fluoretada, saneamento básico. Era para ter, né, gente? Chegar para todo mundo. Então, as nossas... fio dental, muitas vezes tem o flúor. A pasta de dente, né? Então, tem flúor. Quando essa criança, o adulto, vai no dentista, é aplicado flúor. E tem ainda crianças que fazem, pela necessidade, o consumo do flúor prescrito pelo profissional, né? Da saúde. Tá. E quando que uma criança aprende a usar o fio dental, já que você falou nisso? Certo. O fio dental, a gente, no consultório, desde sempre, isso aqui é apresentado. Essa técnica, a técnica da escovação, ela é apresentada... A criança entrou no consultório, ela vai ser apresentada a técnica de escovação. Então, é por isso que é importante os pais terem um profissional de saúde, né, o dentista, que cuida da criança, como um aliado, né? Fazendo parte da rede de apoio. Então, o fio dental, tem esse fio dental aqui, que é o fio dental de forquilha, ele também é muito legal para o adulto. A gente indica muito para a criança, a diferença é o tamanho, que vai diminuindo para a criança, né? Como é que usa isso? Eu nunca vi esse trem não, gente. Super prático, gente. Ao invés da gente enrolar o fio dental no dedo, porque muitas vezes a gente tem agonia, né? Estrangula o dedo e tudo. A gente usa o de forquilha, que ele vai entrar no meio. Importante, fio dental não é para tirar o alimento entre os dentes, é para limpar as paredes dos dentes que ficam em contato, aonde a escova não entra. Então, eu raspo o dente da frente e raspo o dente de trás. Tem gente que faz esse movimento vai só machucar a gengiva. Então, Mas tira o alimento também. Então, esse movimento é perigoso, ó, porque ele vai lá na gengiva Não, eu tô e raspa. dizendo assim, esse que raspa de um lado e do Isso, outro. isso. Aqui sim, ó, porque ele tá raspando a parede do dente, né, dos dois lados. Para tirar o quê? A melequinha, que é a placa bacteriana. Ah, tá. Que fica também entre os dentes. E a gente sente. Quando a gente come qualquer coisa, a gente sente que o dente não tá liso, ele tá granuloso. É verdade. Essa é a placa bacteriana. Ah, a gente sente na língua, a gente sente. Na língua, justamente. É verdade. E outra, você falou de língua, eu posso acrescentar? Claro, deve. Então, a língua também, a gente precisa limpar, né? Tem muitas pessoas que acham que não precisa. A maior causadora de mau hálito é a língua. 99% do mau hálito é provocado aqui, ó. É causado pela língua. Principalmente as ferinas. Apenas 1% vem de outras regiões. Então, veja bem, maior parte é falta de higienização da língua. E como é que faz essa higienização? A higienização, ao contrário que as pessoas acham que é, e também o comércio fala que é para limpar com essa parte da escova, isso aqui não limpa. Isso pra mim era código algum código pra pessoa ler? Como é que chama? Código de barra? Não, é braille, isso. Não. Isso aqui é para o comércio, né? Fala que é para poder a gente higienizar a língua. Só que a língua,
ela tem várias formas. A minha língua é diferente da sua, que é diferente da dele, que é diferente de você que está em casa. Então, as línguas são diferentes, né? E, geralmente, ela tem tipo um pelinho. Ela tem tipo um pelinho. Então, eu costumo dizer o seguinte, a cerda, ela é mole. Então, ela tem que limpar coisa dura. Então, é o dente. E o raspador de língua, que tem vários tipos. Eu trouxe aqui 2 modelos, né? É duro, é para limpar tecido mole. Então, eu vou limpar a língua com ele. Eu raspo mesmo. E aí vai sair aquela placa que fica também e os detritos que ficam ali na língua. Entendi. Certo? E tem que ser desse lado aí que você falou, porque... Desse lado. Tá. Que ele é um raspador mesmo, né? E aqui tem um outro raspador que ele vai... Mas não precisa colocar pasta de dente, não? Então, hoje em dia, infelizmente eu não trouxe, mas existe pasta de dente para a língua, que é uma pasta de dente específica e tudo. Porque tem pessoas que fazem tratamento com quimioterapia, então isso vai diminuindo a saliva. E aí diminuiu a saliva também dá halitose, né, que é o mau hálito. Então, a gente tem pasta de dente indicada para limpar a língua também, específica. Mas, a princípio, uma pessoa comum, raspando a língua dessa forma, já tá de bom tamanho, sabe? Isso eu devo fazer toda vez que eu escovar os dentes uma vez só? Toda vez que escova os dentes. Eu não sei se vocês têm, observam que vocês têm criança, até a gente mesmo. É porque é difícil a gente sentir o hálito, né, da gente. Então, sempre é outra pessoa que vai dizer, se for muito próximo, porque se não for, né, a gente acaba que distancia daquela pessoa porque a pessoa tem mau hálito. É, porque infelizmente a gente acaba acostumando com o mau hálito também. Não é nem porque a gente não sente, a gente acostuma. É igual o cheiro de cachorro em casa. A gente tem cachorrinho em casa, aí a gente acha que tá normal. Quando entra uma pessoa e fala, nossa, mas essa casa tá com cheiro de cachorro. É porque a gente acostuma, não é isso? Justamente. E então, voltando assim, o que eu estava falando, então, o mau hálito, tem aquele mau hálito que é esperado. Aquele que, por exemplo, na hora que você acorda, você tá com mau hálito. Por quê? Porque houve à noite uma diminuição da saliva. Então, se não tem saliva, vai ter o mau hálito. E aí, tem aí a noite, por isso que a gente fala, a noite é a hora mais importante, antes de dormir, de você escovar os dentes. Porque se diminui a saliva, quem vai fazer a festa ali na boca são as bactérias. Né? Então, isso não acontece de manhã para o bafo não ficar tão de onça. Então, é por isso que nós, comumente, de manhã, não tem aquela pessoa que não tem mau hálito, né? Aquele mau hálito que é o normal, que vai sair na hora da escovação. Então é só nos filmes românticos mesmo que a gente vê pela manhã o casal se beijando. Ah, fala sério. Tem que escovar. É muito amor. É muito amor. Bom, esse bichinho aqui, você vai demonstrar alguma coisa aqui para as crianças que estão nos vendo? Então, o tigrinho, a gente até tirou o dentinho dele, né, gente? Coitadinho. Para ele ficar Para poder ficar parecido com um bebezinho. O tigrinho tem aqui a arcada de criança, que é diferente da arcada de adulto, né? A quantidade, não apenas em quantidade de dente, né? O dente do bebê, da criança, no caso, ele é diferente em formato também do dente do adulto, né? É um dente que você vê que tem menos ranhura, é mais liso, é menor, né? E o do adulto não, é mais cheio de ranhuras, vamos dizer assim, e ele é mais alto, né? Mais largo, enfim. O tigrão, ele veio acompanhar o tigrinho para dizer a importância, né? Do pai, da mãe, do cuidador, ser o exemplo para a criança. A escovação a gente faz no tigrão. A gente pode fazer agora a técnica do adulto, que tal? Vamos fazer. Então, o do adulto é um pouquinho mais, vamos dizer assim, refinada, né? Então, primeiro, eu gostaria de falar sobre a escova, que a gente não falou. Aqui eu trouxe uma escova, para você entender. Uma escova. A escova, independente, a gente não indica a marca, né? A escova, ela tem que ter uma cabeça pequena e a cerda macia. Ok. Então, a cabeça pequena e a cerda macia. Infelizmente, a outra eu pus o pasta de dente. Para você entender, tem vários tipos de macio no mercado, as escovas, né?
Mas aqui dá para você perceber a diferença de uma escova dura de uma macia. Que é muito comum você encontrar essa escova para vender, dizendo lá que é macia, né? Pega aqui na cerda. Nossa, essa aqui dá para lavar banheiro, azulejo. Justamente, tão dura. E geralmente são escovas que elas danificam muito rápido, né? Então, primeiro esse detalhe, né? Então eu vou pegar essa escova pro Tigrão aqui para vocês entenderem. Imagine você que essa cerda seja uma seta. E essa seta está direcionada para a gengiva. Então, eu vou fazer esse movimento. Então, a escova ela vai ficar 45 graus. Então, eu vou fazer aqui... Caiu, mas machucou não. Ó, movimento curtinho e vibratório. Ok. E depois o de varredura. Então, curtinho, vibratório e varredura. Então, aqui, curtinho, vibratório e de varredura. Isso eu vou fazer por todo o lado de fora. E do lado de dentro também, ó, curtinho, vibratório e de varredura. Fazer aqui que sem a gengiva. Quer que eu segure o Tigrão? Quer. Pronto, vem cá, Tigrão. Aqui, ó. Então, a escova é 45 graus, movimento curtinho e vibratório e depois o de varredura. Importante, as cerdas, aqui, ó, tá tocando em 4 dentes, né? Então, eu não saio. Então, eu faço esse movimento e depois esse, certo? Eu não faço esse movimento. Esse, ó, grandão, não. Então, o primeiro movimento é esse. O segundo é o mesmo da criança. É esse como se estivesse penteando o dente. Esse é interessante você fazer na região da frente, dos incisivos. Essa região aqui você pode fazer esse movimento também, que é na região do último dente. Ou esse, como se fosse um limpador de para-brisa de carro. Legal. Né? Então, podemos fazer assim também. E, então, isso eu vou fazer nos dentes de baixo e nos dentes de cima. E nessa região aqui, eu vou fazer aquele do trenzinho piuí, também serve para o adulto. Beleza. Curtinho vibratório. Não é força, senão vai desgastar a estrutura do dente. Muito obrigada por seus esclarecimentos. Eu quero que você volte mais vezes. Muito obrigada. Que ficou muito legal, bem explicativo, né? E que o Pai Eterno te abençoe. Eu agradeço. Muito obrigada, gente. E eu aqui, já agarrada com os tigrinhos.